Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, da Igreja Assembleia de Deus, em Bangu, Ministério de Madureira. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo já um grande abraço e a paz de Cristo. E eu estou hoje aqui no quadro ebd.com. Como vocês sabem, toda semana nós comentamos uma lição da nossa querida revista da editora Betel Dominical. Esse trimestre nós estamos estudando Enfermidades da Alma, parte 2, da autoria do pastor Israel Maia, que escreveu esse belo livro, publicado pela editora Betel, Enfermidade da Alma, volume 2. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, Vencendo o Desespero e o Medo. Este tem sido um dos grandes males do século, e o síndrome do pânico tem atacado muita gente, até mesmo na igreja. E eu vou estar hoje compartilhando com vocês nesta videoaula, comentando sobre essa lição maravilhosa e trazendo para você outros subsídios que vai ajudar na sua aula, na sua lição, na sua escola bíblica dominical, a você que é professor, a você que é mestre, a você que é superintendente de EBD ou pastor, que precisa buscar mais e mais conhecimento sobre esse tema tão maravilhoso para poder compartilhar na sua igreja. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Na aula de hoje, eu vou também estar dando uma dica de leitura, um livro que para mim foi fundamental sobre este tema, Vencendo o Desespero e o Medo. Através desse livro, não só eu pude encontrar ajuda e refúgio e conforto, como pude também abençoar outras pessoas que também passam pelo mesmo problema. Tudo isso na aula de hoje que eu vou estar compartilhando com vocês. Logo depois da vinheta, eu volto então para comentar com vocês. Enquanto isso, não esqueça de compartilhar este vídeo, de dar o seu like, de clicar em inscreva-se e no sininho, para que você possa receber as atualizações toda semana aqui no canal Boa Semente. Amém? Roda a vinheta. Bem, voltamos à nossa videoaula, comentário da nossa Betel Dominical, título Enfermidades da Alma, parte 2. E nós vamos comentar hoje a lição de número 5, Vencendo o Desespero e o Medo. E logo de cara eu quero deixar para você o nosso objetivo geral, que você deve frisar em sua classe. Número 1, mostrar qual é a origem do pânico. Número 2, reensinar o que ocasiona a síndrome do pânico. E número 3, revelar como a síndrome do pânico deve ser tratada. Destaque a importância desses 3 verbos: mostrar, ensinar e revelar. E dentro deste, acredito que o mostrar seja o mais importante, porque você deve mostrar como que ela acontece, quais são as suas causas, os seus efeitos, como pode ser tratado e como a igreja deve lidar com esses temas. Nosso textual está em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Verdade aplicada. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a vivenciar várias situações difíceis. Porém, sempre podemos contar com o socorro de Deus. Nosso texto de referência está no Salmo 46, versículo 1 ao 4. O autor divide a sua revista nos seguintes tópicos: introdução, tópico 1, a origem do pânico, onde ele vai discutir qual é a origem e o significado do pânico, falar sobre os principais sintomas, sobre o mal que atinge esta humanidade, que é essa síndrome. No tópico 2, ele vai falar o que leva à síndrome do pânico, as suas possíveis causas nos dias de hoje, a doença, tópico 2.2, não como sinônimo de pecado, e 2.3, o perigo da falta de tratamento. No tópico 3, ele vai abordar a questão da síndrome do pânico mais de perto e quais são as principais medidas que você deve tomar para minorar os seus males. E aí ele vai destacar o 3.1, a avaliação médica como necessária, 3.2, a terapia indispensável, e no 3.3, a necessidade de uma conduta ideal. Vamos lá? Introdução. A palavra pânico tem origem no conceito grego, no termo grego chamado pan.
Pan era o nome do deus grego. Na mitologia grega era uma divindade que, segundo eles, atemorizava o rebanho. Essa palavra pânico, ela deriva desse termo de bagunça, temor generalizado. Inclusive, eles acreditavam que foi o deus Pan que fez com que eles vencessem a batalha da maratona. Por isso, ele era um deus importante entre os gregos. Da palavra Pan tem a origem do termo pânico, que é visto hoje como terror, né, generalizado. Na nomenclatura médica, passou-se a chamar as pessoas que têm esse medo generalizado, sem motivo, sem causa, como pânico, ok? E ele destaca isso na lição, e seria legal você apontar isso, como é que ele remonta a origem do grego para trazer para os dias de hoje, e como que essa palavra hoje ela é usada nos termos atuais. Ele destaca também que a síndrome do pânico afeta o físico, o mental e o emocional do indivíduo. Ele se apresenta como um transtorno de ansiedade, através de graves crises que duram de 20 a 40 minutos, ressalta o autor, pastor Israel Maia. 1.1. O que é a síndrome do pânico? Trata-se de crises inesperadas de desespero e pavor intenso de que algum acontecimento ocorra, ainda que não existam motivos para isso ou sinais de perigo iminente. O problema é que quem sofre de síndrome do pânico sofre por medo de algo que geralmente não vai acontecer. São pavores sem causas e fundamento que levam o indivíduo ao sofrimento profundo, uma vez que o priva de ambientes, amigos, relacionamentos e até mesmo do convívio em família. No comentário de professores da revista, procurem enfatizar isso e destacar como que o autor trabalha essa ideia, e que ele ressalta também que as mulheres na adolescência talvez são muito mais vítimas desse mal. E eu gostaria de acrescentar como algum dos motivos para isso seria situações de extremo estresse, morte ou adoecimento de uma pessoa próxima. Por que as meninas adolescentes talvez sofram mais de síndrome do pânico? Um outro motivo, mudanças radicais ocorridas na vida. Outro motivo também poderia ser histórico de abuso sexual na família, convivência familiar. Estes são alguns dos motivos pelos quais a síndrome do pânico se evidencia geralmente, sobretudo na adolescência. Procure explorar esses temas na sua classe, em sala de aula. No tópico 1.2, o autor aborda esse tema como sintomas perigosos. Após citar os sintomas descritos na revista sobre a síndrome do pânico, você poderá acrescentar que os ataques de pânico são caracterizados, sobretudo, quando não existe nenhum aviso para que isso ocorra. A qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, uma pessoa pode ser acometida da síndrome do pânico. Em público, dirigindo, em festas, ambientes com outras pessoas, sozinho, em qualquer situação, não há aviso prévio para que elas ocorram. E é por isso que é um sintoma extremamente preocupante e perigoso. Devido a este mal, as pessoas que sofrem de síndrome do pânico acabam por buscar a autorreclusão, se sentem envergonhadas, incompreendidas, quando na verdade precisam de ajuda, pois existe tratamento e até mesmo cura para esta enfermidade. 1.3. Um mal que atinge a alma. Neste ponto, o autor fala sobre a sensação de morte que o doente sente ao ter a crise de pânico. Seria interessante pedir na classe se existem pessoas que poderiam compartilhar esse relato, que tenham vivido a experiência, que ou estão passando pelo problema da síndrome do pânico. E eu poderia dizer que não seria algo de outro mundo encontrar uma pessoa assim, já que esse mal tem sido tão recorrente, para que ela possa compartilhar com a classe, com os alunos ali, quais são os fatores que startam, que iniciam, né, a crise, que dão origem à crise, como ela tem feito para enfrentar, qual o tratamento, qual ajuda, qual auxílio ela buscou para vencer isso. E não esqueça de, no final, ressaltar a ajuda espiritual também, a busca, né, da palavra de Deus, como ressalta ali o Salmo 46, que é o tema desta aula, que dá base, né, a esse estudo que estamos realizando. 2. O que leva à síndrome do pânico? A ciência ainda não tem uma resposta conclusiva, mas neste tópico,
o autor aborda as possíveis causas e as principais conclusões que a comunidade médica tem chegado. No 2.1, ele fala sobre essas possíveis causas para isso. Na verdade, são fatores que levam, que desencadeiam, né, a crise do pânico. Ele pode citar ali a genética, ou seja, um fator genético, hereditário, e é por isso que o histórico familiar ele é muito importante, o acompanhamento desse histórico familiar, para saber se tem alguém na família que já desenvolveu esta enfermidade, e isso diz muito sobre a condição de saúde desta pessoa. Genética seria essa carga hereditária que nós trazemos, né, que nós herdamos dos nossos pais. O estresse cotidiano, vivemos num mundo tão estressado, tão corrido, que isso tem feito muito mal, e o estresse hoje, advindo das redes sociais, das cobranças, né, internas, das cobranças externas por produtividade, a crise financeira, o desagregamento da família, das relações sociais, tudo isso tem gerado muito estresse, e essas coisas podem desenvolver ou levar ao desenvolvimento da síndrome do pânico. Outra coisa também é um temperamento forte e suscetível ao estresse. Pessoas que se aborrecem com facilidade, que se estressam facilmente, essas pessoas têm tendência, talvez, a desenvolver aí uma síndrome do pânico. E também o poder dos traumas, né, na infância. Os traumas vividos, né, que não são esquecidos, são as marcas da alma por causa de situações passadas difíceis, vivenciadas por essa pessoa. Isso poderá gerar lá na frente também o problema da síndrome do pânico. Na verdade, este conjunto de fatores, juntos ou individualmente, podem desencadear a síndrome do pânico. É preciso alertar para que a pessoa conheça essas causas, para que ele identifique. Somente um profissional de saúde é que poderá avaliar, através de questionários, através da consulta, através de exames, verificar exatamente qual é o motivo da síndrome do pânico, o que starta, né, o que inicia ali a síndrome. No tópico 2.2, o autor aborda o problema da doença como o pecado. E ele diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Doença é uma coisa e pecado é outra. Quantas pessoas na igreja ainda, infelizmente, acreditam e pensam, acham que a enfermidade é um mal, é um pecado que a pessoa cometeu e por conta disso ela está doente. Frise isso na sua classe, mostrando que não tem nada a ver uma relação com a outra. É claro que a enfermidade pode ser originada pelo pecado, mas nem toda a enfermidade é causada pelo pecado. O adoecer é humano. Nós somos seres humanos e nós somos suscetíveis ao adoecimento. E o cristão não está livre do adoecimento, não está livre de ter enfermidades. Escuta isso com a sua classe e mostre para eles a importância de saber compreender e diferenciar os dois. No 2.3, ele fala do perigo da falta de tratamento. Quantas pessoas às vezes se sentem envergonhadas de buscar ajuda, por serem crentes, estão na igreja, acham que não podem adoecer, acham que não podem ficar doentes e por conta disso não procuram médicos. E quando procuram médicos, não dão prosseguimento ao tratamento. O perigo da falta de tratamento é que essa pessoa não vai ter esse mal minorado e poderá afetar outras áreas da vida, poderá também desencadear outras doenças, às vezes muito mais complicadas. No tópico 3, o tratamento da síndrome do pânico vai ser visto mais de perto. Ele aborda dizendo que o tratamento é indispensável e adverte que deve-se usar tanto medicamento e terapias de forma conjunta para que o êxito seja obtido. Não se esqueça de lembrar que deve-se procurar um médico para o diagnóstico, que também o encaminhará para a especialidade necessária. Reforce o perigo da automedicação, ou seguir conselhos de vizinhos, ou pegar medicamentos emprestados, ou seguir dicas de alguém que já passou por isso, ou alguém que disse que acha que tem, ou alguém que está dizendo alguma coisa sem ter a avaliação médica. Cuidado com isso. Você, como professor, você não está capacitado de diagnosticar, a pessoa não pode se autodiagnosticar, nem o vizinho, nem o parente, nem o irmão. É preciso buscar ajuda, médica, especializada sobre o fato, para não se correr no risco de tomar remédio desnecessário, agravando outros males. Agora, existem também os fatores de risco, que eu gostaria de discutir um pouco com você. As crises do síndrome do pânico começam entre a fase final da adolescência e o início da idade adulta. Apesar disso, podem ocorrer depois dos 30 anos e durante a infância também.
Embora, no último caso, ela possa ser diagnosticada só depois que as crianças não estejam mais velhas. E é por isso que tem que se ter um acompanhamento. Não necessariamente a ideia de que teve um surto ou um episódio de pânico deverá moldar todo um quadro ou descrever todo um quadro de síndrome do pânico. Pode ter sido apenas um episódio isolado. Daí a necessidade de se procurar a avaliação necessária, uma avaliação médica. Como ressalta a lição, doença não é pecado. Procure ajuda médica. Discuta isso com a classe DBD. Aproveite para falar sobre o preconceito que muitos cristãos ainda têm sobre o tema e ainda consideram tabu procurar médico, sobretudo no tempo que se precisa fazer alguns exames. Reforce que o trabalho de um especialista é importante para encontrar meios seguros para o tratamento adequado da síndrome do pânico. No 3.2, lembre-se que a terapia é indispensável. A prática terapêutica é indispensável. Eu gostaria de acrescentar ao tópico 3.2, onde ele vai descrevendo sobre essa prática e a importância dela, e que é importante você ler na sua classe, um testemunho de Colin Chow, uma mulher americana que conta como ela lidou com a síndrome do pânico. A descrição o link dessa página, desse blog, onde eu li, onde eu me preparei para poder preparar essa videoaula, ela está aqui na descrição do vídeo, você depois pode clicar e ver lá. E ela cita como um dos fatores que são positivos, benéficos para que ela possa lidar com a síndrome do pânico, alguns que eu quero compartilhar com você. Primeiro, ter amigos. Ter amigo é fundamental. Ninguém vive só. Mesmo uma pessoa que está acometida, ou principalmente uma pessoa acometida da síndrome do pânico, precisa de amigos, precisa de ajuda. Cerque-se de verdadeiros amigos, bons amigos, verdadeiras amizades. Estreite os laços de amizade. Número 2, que o conselho que você poderia dar para essa pessoa que está passando por isso é: tenha um coração agradecido. Sim, tenha um coração agradecido. Procure pensar em coisas boas, como a palavra de Deus diz que nós precisamos ocupar nossa mente com as coisas que vêm de cima, como diz Tiago. Ter um coração agradecido significa você pegar e elencar durante o dia todos os motivos que você tem para agradecer a Deus. Eu tenho certeza que você tem muitos. Ela também ressalta a importância da prática de exercício físico. Procure praticar exercícios físicos. A prática de exercícios físicos são fundamentais para a mente. Uma outra dica também é: tenha tempo livre. Aprenda a dizer não. Não assuma muitos compromissos. Não tenha uma agenda cheia, estressante, sem tempo para a família, sem tempo para o convívio com os amigos, sem tempo para contar histórias, sem tempo para a diversão, trabalhando full time. Não, tenha tempo livre. O ócio ele é necessário, e esse ócio é necessário para você possa recuperar as energias da vida diária, das lutas diárias, das lutas da vida. Também ressalte ou tire um tempo do seu dia para orar. Orar é fundamental. A ciência já tem comprovado que pessoas que oram, pessoas que têm algum tipo de religião, e não precisa ser a religião evangélica, elas têm mais probabilidade de alcançar a cura. Pessoas que se conectam com o divino, que têm essa sensibilidade na oração, de buscar ao seu Deus, elas têm maior capacidade de cura. E nós que somos evangélicos não podemos abrir mão da oração como uma ferramenta poderosa para que para que nós possamos vencer a enfermidade. E ajuste o estilo de vida. Ou seja, se você tem vivido, se a pessoa tem vivido uma vida de estresse, de correria e tem desenvolvido essa síndrome do pânico, é sinal de que você precisa tirar o pé do acelerador. É preciso parar um pouquinho, é preciso descansar mais, é preciso mudar o estilo de vida. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo hoje aqui ao ar livre, justamente para passar essa ideia para você de natureza, de tempo livre, de estar só, solitude, como nós vimos na lição de número 2, de você poder tirar o pé do freio, ou seja, frear um pouquinho, parar as atividades da correria, da vida, do dia a dia, do estresse da vida, porque você é que faz o seu tempo, como a Bíblia diz, que nós devemos remir o tempo, e remir o tempo é saber viver, é saber contar o seu dia, é saber viver de forma mais agradável. Portanto, mude o seu estilo de vida.
Então você deve, nessa mudança de estilo de vida, eu quero te propor também alguns pontos que você pode estar falando para a sua classe, pode estar aplicando, ou se você está passando por esse problema, você mesmo pode estar fazendo. Número 1, procure ter uma boa noite de sono, dentro da medida do possível, procure dormir mais, evite passar noites acordado, e para fazer isso é fundamental, muitas das vezes, você deixar o celular de lado. Você, como nós vimos na lição passada, celulares e aparelhos eletrônicos, eles transmitem uma radiação que é prejudicial, que inibe a serotonina, que é o que é fundamental para a produção do sono, e é ela que restaura, né, esse neurotransmissor, é fundamental para a restauração dos seus neurônios, para a reformulação das suas células, do seu aparelho cognitivo, e sem ela é difícil que você tenha sono, você não sente sono, você não produz serotonina. E os celulares e os aparelhos eletrônicos, eles são inibidores, por isso evite levá-los para a cama, vá apenas dormir, relaxar e descansar, procure ter um sono mais agradável. Leia livros inspiradores, como eu vou dar uma dica para você aqui de um livro. Procure ocupar sua mente lendo livros inspiradores, evite filmes de terror, filmes de crime, evite telejornais hoje, diários, que são recheados de terror, de sangue, de violência, são extremamente sensacionalistas, eles geram mais pânico na sociedade, eles geram mais pavor. Evite esse tipo de telejornal, de filmes desse tipo, que venham turbar a sua mente, que venham de alguma forma comprometer a sua psique e fazer com que starte a síndrome do pânico. Reduza os compromissos, como nós já falamos anteriormente, tenha um tempinho a sós, aprenda a dizer não, fique um tempo sozinho com Deus em oração. Acho que você mudar o estilo de vida é fundamental para as pessoas que estão passando por esse problema da síndrome do pânico. Na conclusão, nós poderíamos dizer que os acontecimentos do mundo moderno têm levado muitas pessoas a viver em situação de estresse contínuo. A tecnologia nem sempre tem sido uma facilitadora, mas antes um agravador deste mal. Contudo, sempre devemos crer que Deus está no controle de tudo e sempre cuidará de nós. Gostou da nossa videoaula? Mas antes de terminar, eu vou, como prometi no começo, trazer aqui uma dica para você do livro que mudou a minha vida. Eu também passei um processo difícil após a cirurgia da minha esposa, esteve internada há muito tempo, e eu fiquei muito mal, desenvolvendo a síndrome do pânico, cheguei a tomar remédio, procurei ajuda, e não tenho vergonha de dizer sobre isso. E nessa ajuda procurei fazer justamente o que eu estou falando com você, procurar uma literatura boa e agradável. E eu quero deixar para você a dica de Max Lucado, Sem Medo de Viver. Olha, eu não estou ganhando nada com isso, fazendo essa videoaula, falando de EBD, falando de revista da Escola Bíblica Dominical, nada disso, nada financeiro. E também não estou ganhando nada falando do livro do Max Lucado, que é um dos grandes autores, um dos maiores autores evangélicos do século XXI. Na minha visão, tem mais de 20, são dezenas de livros escritos sobre o tema da Bíblia Sagrada e de ajuda, né, que alguns até chamam de autoajuda, que são fundamentais aí, que ajudam muitas pessoas que estão passando por problemas. Não estou ganhando nada com isso, mas eu tenho certeza que esse vídeo, esse trabalho tem sido bênção para essas pessoas, para muitas pessoas e até mesmo para você que está me assistindo. E esse livro me ajudou muito, e ele pode ajudar você. Sem Medo de Viver. Eu não sei se você vai encontrar nas livrarias evangélicas, mas se você encontrar, não perca tempo, compre esse livro. Se você tiver na sua biblioteca e talvez você não tenha dado importância, pega lá ele correndo e vai ler, prepara a sua aula com ele, vai ser muito boa. Deixa eu ler aqui para você só alguns tópicos importantes, que só no título, eu acho que é muito importante, nos capítulos que ele dá. Olha só o que ele diz. Capítulo 1, Por que temos medo? Capítulo 2, As cidades das estacas, ele fala do medo nas cidades. No capítulo 3, ele fala sobre o medo do despertar de Deus. O título do capítulo 3 é Deus está zangado comigo. Muitas pessoas passam por sentimento de medo e pavor porque acham que o problema é porque pecaram, como nós vimos aqui na lição. 4, aflição, vai embora, medo da escassez. 5,
Meu filho está em perigo, medo de não proteger meus filhos. 6. Estou afundando rapidamente, medo de desafios arrebatadores. Nesse aqui ele fala do mar da Galileia e o pavor que os discípulos foram tomar. 7. Tem um dragão no meu armário, medo das piores hipóteses. Aqui ele discute a agorafobia, que é o medo do que poderá acontecer. E a ciência já chegou à conclusão, né, de que a maioria dos medos que nós temos não se concretizarão. Medo do futuro, medo de ficar desempregado, medo de adoecer, a maioria dos futuros não se concretizarão. A maioria dos medos não se concretizarão. Esse tipo de síndrome chama-se agorafobia. Ele trata disso no capítulo 7. Capítulo 8. Este planeta brutal, medo da violência. Quanta gente hoje em dia que fica preso aos telejornais, né, não tem medo de sair na rua, de pegar um carro, pegar um Uber, um ônibus, por causa da violência que está graçando na cidade. Capítulo 9, dinheiro de faz de conta, medo do próximo inverno. Tem muita gente que tem medo de ficar pobre, né? Tem medo de perder o que tem, deixar a herança. Número 10, capítulo 10, morto de medo, medo dos momentos finais da vida. Você tem medo da morte? Tem muita gente que tem medo de morrer, e isso é importante pensar sobre isso. 11. Vida cafeinada, medo do que vem por aí. Aqui ele discute esse problema que eu falei com vocês sobre tirar um pouco o pé do acelerador, né? Você começar a frear um pouquinho mais. O número 12. A sombra da dúvida, medo de que Deus não existe. Número 13. E se as coisas piorarem? Medo das calamidades globais. Número 14. O único terror saudável, medo de sair da minha caixa. Bom, esse aqui é um livro que eu gostaria de deixar para você. Eu li, me ajudou bastante e hoje eu uso na minha prática pastoral, no meu gabinete pastoral, quando as pessoas vêm até mim e estão passando por enfermidade da alma. É esse livro aqui que eu recomendo, inclusive porque ele tem, no final, um guia de estudo e que você pode aplicar, você pode ler cada capítulo e responder a cada uma dessas e assim fazer a sua própria terapia, no sentido de você buscar a cura da sua alma. Bom, essa foi a nossa lição. Eu espero que você tenha gostado, tenha sido bênção na sua vida. O link dessa aula, do esboço dessa lição, desse plano de aula, está aqui embaixo na descrição. É só você clicar ali e baixar e você poder estar compartilhando com a sua turma. Não tem o texto da revista para não ferir direitos autorais, então você precisa ter a sua revista da EBD, que você adquire na loja Betel ou na sua igreja. Ter o livro do pastor também ajuda bastante, mas você pode clicar aqui e já tem um plano de aula com tudo isso que eu falei e muito mais que eu não pude falar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Não esquece de clicar aqui em inscrever-se, você que não é inscrito. Deixe também o seu comentário. O seu feedback é muito importante para nós. Diga o que você achou dessa aula, como que a gente pode melhorar para fazer um melhor trabalho para você e para a glória de Deus. Clique no sininho para que você possa receber sempre as atualizações. Este foi mais um EBD.com, canal Boa Semente, Pastor Júlio César. Deus te abençoe. Até a próxima, quando nós vamos estar estudando lição de número 6, enfrentando os traumas da vida. Inclusive, se você tiver esse livro, vai ser muito bom para você trabalhar a lição de número 6. Mas isso já é tema da próxima aula. Deus te abençoe.